verde, habitável e atraente, aproveitando o potencial de 46 imóveis subutilizados para integrar harmoniosamente um território de 800 hectares. Para alcançar sua transformação, é crucial resgatar a função social dos imóveis públicos, especialmente agora com o Decreto 11.929, que instituiu o Programa de Democratização de Imóveis da União, o Imóveis da Gente. Essa é uma oportunidade única para unir esforços e promover uma verdadeira evolução em nossa cidade. Ao longo desse evento, teremos a participação de autoridades e especialistas que irão compartilhar suas visões e perspectivas sobre esse importante tema. Contamos com cada um de vocês para enriquecer os debates e contribuir para o desenvolvimento de soluções inovadoras. Agradecemos profundamente pela presença de todas e todos e esperamos que esse evento seja o início de uma jornada inspiradora rumo a um centro do Rio mais vibrante, inclusivo e sustentável. Para dar início ao evento, convidamos ao palco a presidente do CAU-BR, Patrícia Sarquis. O presidente do CAU-RJ, Sidney Menezes. O vice-presidente do CAU-RJ, Carlos Abreu. A conselheira federal pelo Rio de Janeiro, Leila Marques. O chefe de Departamento de Estruturação de Projetos Imobiliários do BNDES, Osmar Lima. O secretário municipal de Desenvolvimento Urbano e Econômico do Rio de Janeiro, Chicão Bulhões. E o presidente do Instituto Pereira Passos, Manuel Vieira. Com a palavra, a conselheira federal pelo Rio de Janeiro, Leila Marques. Então, honra iniciar aqui essa mesa das autoridades. Eu queria, primeiramente, então, fazer o papel de agradecimento à plateia, agradecimento à produção, né, daqui do evento, os funcionários do CAU, e também parabenizar a equipe, né, toda a técnica que na segunda mesa que vai compor aqui vai falar sobre o projeto. Eu queria dizer que esse projeto é, na verdade, arquitetura e urbanismo na veia, é raiz, né, é o que a gente tem que apresentar à sociedade, independente do juízo de valores, se o projeto agrada a algum, se você tem uma crítica ou não. O papel do CAU é fazer essa interlocução com a sociedade, é apresentar e a sociedade, então, fazer as suas considerações, essa é a ideia dessa chamada. E, enfim, então é um projeto aqui que vai tratar de arquitetura, prédios, retrofit, prédios a serem conservados, vai tratar de urbanismo, vai tratar de mobilidade, vai tratar de áreas verdes, né, de conservação, de espaço traçado. Enfim, então é um projeto completo e a gente dá valor a esses projetos para uma cidade como a nossa, uma metrópole problemática, como todas as metrópoles do mundo, né, com seus problemas, algumas mais, outras menos, mas a gente precisa continuar a crescer. E, como diz o Washington Fajardo, mesmo que seja sem se expandir, a gente precisa continuar a crescer no sentido progressista. Então, tenham todos uma ótima palestra. E vou passar, então, para o anfitrião, que é o presidente Sidney. Bom, boa tarde a todos, colegas aqui da mesa, né, dos trabalhos, colegas arquitetos, arquitetas urbanistas, vejo aqui vários amigos queridos, inclusive. É um prazer, uma honra a gente estar aqui participando e abrindo esse encontro e, na verdade, essa palestra que teremos em seguida, né, com a apresentação do Álvaro e demais colegas, abordando exatamente esse trabalho chamado Master Plan para o Centro do Rio, desenvolvido pelo BNDES, pela Prefeitura do Rio, e destacando a importância não só do levantamento em si, mas o que isto pode desdobrar, na verdade, para os arquitetos, arquitetas e urbanistas, uma vez que o CAU do Rio de Janeiro tem por obrigação legal apoiar e fiscalizar e incentivar o exercício da nossa profissão. Então, esse projeto, que
revisita o centro do Rio de Janeiro, e o Álvaro já me alertou, não é só o centro histórico do Rio de Janeiro, é o centro como um todo, é um polígono muito maior, isso vai ser explicado em seguida, né, nessa área que tem um potencial enorme de edificações, de prédios que foram devidamente levantados, pesquisados, estudados, que poderá trazer uma oportunidade enorme de participação deverá, né, dos arquitetos, arquitetas e urbanistas, no sentido de revitalizá-los, reestudá-los, reintegrá-los a um novo cenário, para um novo uso da cidade, do centro da cidade do Rio de Janeiro. Então, aqui na qualidade de presidente do CAL, eu só queria aqui pontuar e agradecer muitíssimo a presença de todos vocês, e tenho certeza que nós vamos ter oportunidade de desempenhar aqui um belo debate. Eu queria passar aqui a palavra agora, em primeiro lugar, para uma pessoa muito querida que veio nos visitar aqui hoje, não é, que é a presidente do CAL-BR, a Patrícia, porque a atual gestão, tanto CAL-BR como CAL-RJ, nós estamos há quase 4 meses incompletos de gestão. Então, isso tem um simbolismo muito forte para o Rio de Janeiro, receber a nossa presidente do Conselho Federal. Então, quero agradecer muitíssimo a sua presença e pedir aqui que você faça uma saudação para todos nós, Patrícia. Obrigada, Cid. Obrigada, Leila. Obrigada, colegas do CAL Rio de Janeiro. É um prazer estar aqui com vocês. Essa cidade, que é a cidade maravilhosa, né? A cidade ao qual todas as outras cidades do Brasil se espelham. Porque é o Rio, simplesmente porque é o Rio, tá? E toda essa gente acolhedora, da gente chegar aqui e se sentir em casa, é essa a característica. Eu passeava com o Cid aqui pelo centro, lojas fechadas, aqueles prédios maravilhosos, precisando de um olhar do arquiteto, né? Então, eu fico muito feliz dessa iniciativa, né, de olhar, um novo uso, né? Você tem que repensar os usos. A pandemia aconteceu e realmente tudo foi questionado, desde o número de pessoas no centro, o teletrabalho, o trabalho remoto, as pessoas vêm, compras online, tudo modificou. Então, realmente, precisamos ter um novo olhar para as nossas cidades. Esse que é o coração das cidades, né? Desde o centro histórico, o polígono central, isso realmente tem um simbolismo. E parabéns para vocês terem feito aqui no Rio de Janeiro o lançamento e serem protagonistas nesse projeto. Então, obrigada pelo acolhimento. Obrigada. Eu queria agora convidar para fazer uso da palavra, como eu disse aqui na apresentação, esse trabalho ele é fruto, né, de um apoio da Prefeitura do Rio de Janeiro, junto ao BNDES. Então, eu queria passar a palavra agora para o representante da Prefeitura do Rio, né, o secretário municipal de Desenvolvimento Urbano e Econômico, o querido amigo Chicão Bulhões. Olá, gente. Bom, primeiro, boa tarde. Vou cumprimentar aqui o CAL pela iniciativa de fazer... Acho que isso aqui está meio... Tem um... Obrigado. Primeira iniciativa do CAL de fazer e de abrir sempre as portas para os debates, participar tão ativamente dessas construções da cidade do Rio. Acho que é fundamental essa visão, não só do privado, mas dos profissionais da área, para que a gente possa, de fato, conseguir tirar as coisas do papel com qualidade. Agradecer a parceria do BNDES com a cidade do Rio, o BNDES que tem sido proativo e ativo na figura do Osmar e de algumas outras pessoas também do banco, para que a gente possa realmente revitalizar e reanimar essa região central da cidade, a região portuária da cidade, para que a gente possa, junto ao governo federal, destravar algumas burocracias, principalmente com relação aos imóveis federais que a gente tem. Isso é um assunto absolutamente estratégico para a cidade do Rio, de um modo geral, no centro talvez com maior peso, mas na cidade como um todo. Então, acho que essa parceria aqui só tem frutos e, é claro, a gente está sempre aqui aberto para a gente evoluir nas concordâncias e nas discordâncias para que a gente possa realmente tirar do papel. Rapidamente, que eu acho que é o meu papel aqui, dar um pouco da visão da gestão do prefeito Eduardo Paes e por que a gente tem feito o Reviver Centro 1, porque a gente fez o Reviver Centro 2, o que pautou um pouco dessa revisão do plano diretor da cidade, o que pautou, qual foi a visão de fato implementada pelo governo. Claro, questões aqui e ali, mas a visão macro da coisa, que eu acho que é importante da mensagem, que é a intenção do prefeito Eduardo Paes em relação à cidade.
A cidade, historicamente, bom, acho que todos conhecem, se não todos, obviamente, a história do Rio aqui. Fomos a capital federal por mudanças políticas no país, inclusive tomadas de decisão de cima para baixo em relação à cidade, inclusive para desfavorecer a cidade politicamente naqueles tempos, né? Houve algumas mudanças de governança que resultaram no estado do Rio de Janeiro atual, e isso trouxe um desafio de governança da terra do Rio de Janeiro gigantesco, né? Quer dizer, não só junto ao governo federal, nessa relação do município com o seu uso da terra com o governo federal, mas também com o próprio governo do estado. Um estado que é relativamente recente na história da União. A gente, às vezes, fica olhando para a grama do vizinho, mas a gente precisa lembrar da nossa própria história recente para não esquecer, porque vários dos nossos problemas institucionais, muitas vezes, decorrem dessa falta de planejamento e formação da caminhada, que acabam exigindo que os atores futuros, no caso nós aqui nesse presente, façamos as correções de rumo que muitas vezes acontecem. E a cidade cresceu muito forte, muito rápido para a Zona Oeste. Tomadas de decisões históricas de levar a cidade para a Zona Oeste de uma maneira rápida, inclusive, o que, obviamente, para a municipalidade traz desafios gigantescos. Primeiro, ambiental, o desafio de você crescer para onde não tem nada, de construir onde a área é virgem. Isso hoje, principalmente com o tema da sustentabilidade, volta à tona. Então, é um desafio. Segundo, infraestrutura, seja de saneamento, seja de transporte, seja local, seja da própria qualidade das moradias, seja da formalização dessas moradias, das atividades econômicas naquele ambiente. Então, esse crescimento trouxe um baita problema na nossa visão, na visão do prefeito, para a cidade ao longo do tempo. E ele mesmo reformou sua visão do passado em relação a isso. E, junto no início do governo ali com o Fajardo, e nós aqui com a visão econômica, que pudesse interagir com essa visão para que as coisas pudessem caminhar de maneira perene, realmente se estabeleceu essa visão de a gente precisa crescer onde já tem infraestrutura. Crescer é inevitável para uma cidade que vem prosperando e atraindo pessoas. Aliás, pelos números do IBGE, a cidade do Rio não cresceu do seu ponto de vista de habitantes, o que é uma situação, inclusive, preocupante, do seu ponto de vista econômico, do seu ponto de vista de oportunidades, é uma situação que normalmente preocupa. A cidade não crescer em termos de pessoas. Então, a gente tem dois desafios. Como crescer, primeiro, e essa visão do prefeito Eduardo Paes é de crescer e aproveitar as áreas que já possuem infraestrutura, e aí, nesse caso, essa operação do Reviver Centro, para que o Masterplan que vem sendo construído junto também com o BNDES, é justamente para que a gente possa ter mais pessoas morando nessa região que é o berço da história do país, que tem tudo para receber pessoas, que pode ser ainda mais produtiva, pode ser ainda mais, gerar ainda mais histórias, e que a gente traga esse adensamento mais adequado para essas regiões, aliviando a pressão de crescimento em áreas que trazem um desafio que eu já mencionei aqui muito maior para a cidade. Isso inclui também a área da Zona Norte, isso inclui trechos da Avenida Brasil, isso inclui algumas outras operações que vêm sendo aprovadas com o apoio da Câmara dos Vereadores para que a gente possa ter essa visão implementada, mas, essencialmente, a gente precisa aumentar uma oferta de moradia de qualidade, aumentar uma oferta de moradia que torne preços mais acessíveis, moradias que possam conversar com necessidades de políticas de habitação que sejam mais inclusivas, mas olhando para as áreas como a do centro da cidade, que tem esse potencial de receber esses novos habitantes, esses novos projetos, esses novos residenciais. Vou encerrar para não passar o meu tempo aqui, mas acho que eu preciso falar dessa visão para que a gente possa pautar um pouquinho do restante dos técnicos aqui, que eu não vou participar desses painéis. Mas o que a gente tem feito hoje, então, além do Reviver Centro 1 e 2, que já estão aprovados? Hoje são quase 40 licenças dadas pela Prefeitura para novos residenciais no centro da cidade, então a gente já tem projetos aí do setor privado engatilhados para caminhar. Alguns projetos de aproveitamento de imóveis federais da Prefeitura junto com o governo federal, acho que o edifício à noite talvez seja o mais emblemático deles, em que a Prefeitura comprou do governo federal para revender, e revendeu bem, para se tornar um residencial, com algumas ativações, com restaurante, com uma nova ambiência, uma recuperação histórica de um prédio que, não só para a profissão de vocês, mas para todo o Rio de Janeiro e para o Brasil, é um prédio histórico, icônico. Isso está sendo feito agora, essas obras já começaram, esse processo de licenciamento também já começou. Então, existe o interesse do setor privado também quando a gente cria esses incentivos econômicos, sejam eles fiscais, sejam eles urbanísticos, e também de operações em que nos permitam adensar algumas outras áreas da cidade que têm um interesse econômico maior para essa conta fechar. A gente sabe que o valor do retrofit, muitas vezes, é caro, precisa ser competitivo para que as pessoas transformem, de fato, esses prédios aqui do centro da cidade. Esse foi um olhar econômico que a gente trouxe também para poder viabilizar o interesse. Desafios de órgãos de controle do patrimônio, né, que tem essa atribuição constitucional
de olhar e defender o patrimônio material, que é importante, mas nós temos 3. Né? Temos o da cidade, temos o do Estado e temos o da Federação, que é o do Brasil, que é o IPHAN, e que estão aqui, que estão olhando para esse projeto, e que muitas vezes precisam estar juntos, com um olhar azeitado, inclusive entre eles mesmos, e eu acho que o CAL, nesse aspecto aqui, nos ajuda muito, para que as pessoas que estão lá tomando essas decisões, que são um pouco mais subjetivas, às vezes, do que a objetividade do mero licenciamento, para que isso não interrompa o processo e, pelo contrário, dê qualidade à preservação dos bens tombados. Nós não queremos bens literalmente que tombem, né? Nós queremos bens que, de fato, parem de pé e que preservem aquele patrimônio que se está querendo preservar. E, para isso, muitas vezes, a gente precisa dar esse olhar econômico para aquilo que faça sentido, para que as pessoas façam esse investimento, porque a prefeitura não é capaz de cuidar disso tudo sozinha, né? Não conseguirá cuidar disso tudo sozinha. A prefeitura não é incorporadora. A prefeitura precisa estimular que as pessoas, os arquitetos, o mercado, as instituições também participem ativamente disso para que, de fato, a gente consiga ter algum tipo de resultado. Em paralelo ao Reviver, essas mudanças do plano diretor, são feitos também alguns projetos, como o Reviver Cultural. E, Patrícia, a gente pegou as lojas do centro, mapeou dentro desse coração do centro aqui, viu que estavam vazias, entendemos que isso dá uma ambiência ruim para aquele lugar, insegurança, as pessoas se sentem no abandono, e lançamos um projeto que é o Reviver Cultural, em que a gente está dando subsídios, dinheiro diretamente para atividades culturais que ocupem essas lojas, com a contrapartida de ter um horário estendido de funcionamento, ter uma interação com o ambiente público e também funcionar aos finais de semana e feriados, como a contrapartida que o dinheiro está dando, além do dinheiro que a prefeitura deu para eles fazerem a obra e reformarem esses prédios e essas lojas para receberem esses novos projetos. Foram 144 inscritos, 88 habilitados, e nós já temos aí cerca de 30 projetos na fase final de obra, alguns já até iniciaram, que começaram a ter essa nova ambiência, inclusive regiões ali mais próximas à orla, em regiões que realmente não tinham nada, que tinham sobrados bonitos, históricos, caindo, e essas pessoas já começaram a reocupar com esses projetos culturais. O Rua da Cerveja, que também é uma rua importante da cidade, a Rua da Carioca, né, uma rua icônica, uma rua que faz uma ligação importante entre diferentes áreas do centro. Nós vamos mudar a ambiência urbana dessa rua e trouxemos produtores artesanais, não só de cerveja, na verdade, né, se chama Rua da Cerveja, mas a gente também liberou para outros produtores artesanais de outros tipos de álcool, porque a gente queria criar um polo ali turístico em que as pessoas pudessem consumir um produto que muitas vezes precisa de um incentivo para funcionar de fato, ter uma competitividade, né, possam ter ali aquela produção local icônica, tenham a marca da Rua da Carioca, de exportação de ser feito ali, e seja um ponto de turistas, um ponto para receber essas pessoas e que também sofrerá intervenções urbanas. Nós vamos tirar ali uma das pistas, vamos melhorar o fluxo de ônibus, vamos melhorar a ambiência urbana, plantar árvores, mudar o mobiliário, isso tudo já está sendo licitado pela Secretaria de Infraestrutura, hoje já está em curso, para que a gente dê essa cara nova também para uma dessas ruas. Então, para além da questão mais macro, esses projetos já estão funcionando. Agora, temos que ter vários outros. Estamos abertos a essas ideias e queremos que funcione. O Masterplano do BNDES é um norte também técnico para a Prefeitura do Rio. Nós temos os nossos arquitetos internamente na Prefeitura também, que são excepcionais. Temos a turma do planejamento urbano, temos a turma lá dos licenciamentos, são pessoas que carregam a alma da cidade, aquela inteligência realmente da administração pública e que trocam muito com essa visão nossa, né, que a gente está querendo realmente juntar essa modernidade com essa visão tradicional. Enfim, tem muita agenda na área de vocês realmente acontecendo na cidade. Então, mais uma vez, parabenizo ao CAL pela iniciativa e coloco mais uma vez a Prefeitura, como já temos tido reuniões, à disposição para receber vocês, receber universidades, receber grupos de alunos, receber o contraditório, ou para ajudar, ou para criticar, porque criticar também ajuda quando é uma crítica construtiva. E nós estamos sempre à disposição, realmente, e de portas abertas, como sempre estivemos, na verdade, para receber essas pessoas e a gente poder ter uma visão estruturada. Eu espero, ao final, apesar de eu não poder, em razão das agendas, durante o dia, de ficar até o fim aqui, eu espero, ao final, quem sabe, receber isso de vocês, Sidney, aqui, de forma que a gente possa dar um encaminhamento das sugestões e soluções que aparecerem aqui ao longo do dia de debates, para além, claro, daquilo que a gente já conhece do Masterplan, e mais uma vez agradeço a vocês pela oportunidade de estar aqui, dar um pouco dessa visão da gestão e, de novo, agradecer a parceria de todos para que a gente possa construir uma cidade melhor, que é o que a gente quer. Obrigado. Alô?
Alô? Queria agradecer ao secretário Chicão e reafirmar isso que foi dito aqui no final da fala dele, dessa reaproximação institucional entre o CAU e a Prefeitura. Realmente estamos, através do secretário Chicão, garantindo esse canal de interlocução, e é um canal de interlocução para que nós, arquitetos, urbanistas, arquitetas da cidade do estado do Rio de Janeiro, mas nesse caso da cidade do Rio de Janeiro, possamos ter oportunidade de levar considerações, ideias, propostas e críticas, evidentemente, construtivas à gestão do prefeito Eduardo Paes. Então, nós vamos cada vez mais aprofundar essa interlocução, que é fundamental para que a gente chegue a situações favoráveis e positivas nas transformações necessárias urbanas da cidade do Rio de Janeiro. Eu queria, antes de passar a palavra para o próximo, registrar a presença do presidente licenciado do CRT, Gilberto Palmares. Muito obrigado pela presença. E também queria registrar a presença de uma parceira nossa que tem sido incansável nessa retomada da relação institucional do CAU com as entidades de arquitetura, que é a Marcela Abla, presidente do IAB do Rio de Janeiro. E passo ainda na linha aqui da Prefeitura para o nosso presidente do IPP, Instituto Pereira Passos, da Prefeitura do Rio, Manuel Vieira, colega, ex-conselheiro do CAU do Rio de Janeiro. Bom, obrigado, Sidney. Boa tarde a todos. É uma honra muito grande poder estar aqui com vocês. Me sinto em casa. Na verdade, a grande maioria certamente são colegas. A grande maioria é certamente colegas de profissão. Então, é muito salutar estar aqui podendo conversar com vocês e escutar propostas que, obviamente, vão estar direcionadas ao Master Plan, mas que, de alguma maneira, podem ter transversalidade com o trabalho que presta o IPP para o município. Né? Inclusive, no início do Master Plan, o IPP participou, né, no levantamento das edificações e na indicação, né, de alguns dados que poderiam subsidiar as escolhas e a tomada de decisão. Então, é uma honra para o Instituto poder ter participado desse projeto, não só desse projeto, mas de todo o Reviver Centro, de todo esse esforço. Né? Isso daí é uma proposta, é um compromisso da gestão do prefeito, e é muito revelador a gente chegar no 4º ano de gestão do prefeito e saber que tantos projetos conseguiram ser executados com a finalidade de buscar recuperar e revitalizar o centro da cidade, que, por razões óbvias, como muito bem observou a presidente do CAU, ainda não conseguiu recuperar integralmente aquilo que ele já foi. Não é uma solução fácil. Eu imagino os desafios que o Chicão deve estar encontrando em todos esses momentos. Por mais que se busquem soluções, elas determinam e elas precisam de ter uma série de convergências para que elas possam, de fato, serem alcançadas. A gente, quando vê, por exemplo, o Kim Carioca, não? Kim Rioca, a gente já começa a ficar muito animado, porque existe uma convergência muito grande, essa convergência que a gente precisa. É um museu com a finalidade de LGBTQIA+, acho que tem um P no meio dessa história, mas é um museu fundamental, porque é inovador, ele busca atender uma demanda da sociedade atual, que é exatamente de empoderar, né, os grupos que são, historicamente, que foram excluídos, enfim, esse empoderamento, essa visibilidade, isso já está acontecendo no centro da cidade. Isso é mérito do projeto do Reviver Cultural, que, na minha opinião, né, talvez por conta da minha trajetória, é um dos projetos que eu mais gosto, desses que foram lançados, e que está já fazendo esse trabalho de semear projetos que vão estabelecer novas ocupações. Uma coisa que eu acho que era importante destacar é que, quando a gente tem um investimento concentrado num determinado local, não significa que só esse local vai estar sendo atrativo, vai estar gerando renda e oportunidades. Ele cria no seu entorno, ele capitaliza isso.
Existe uma convergência para esse local. Isso aconteceu lá atrás com o CCBB, né? Ele foi construído numa área que estava muito desocupada do centro da cidade, e ele acabou puxando outros investimentos, como, por exemplo, a Casa França Brasil, o Centro Cultural da Caixa Econômica. Então, isso tudo vai buscar novas ocupações e novos investimentos. Então, é um movimento que a Prefeitura fez desde o primeiro ano, né? Todo mundo que sabe, que está acompanhando essa política, sabe que o prefeito estabeleceu isso como pauta de governo desde os primeiros meses que ele começou o mandato. E, volto a dizer, eu acho que é muito bacana a gente olhar para o 4º ano e perceber o todo que já foi feito e já começar a colher os frutos, porque para todo mundo pode parecer fácil, né, enfrentar uma burocracia de uma prefeitura para desenvolver projetos, criar leis, criar benefícios, criar oportunidade, o mercado entender e acompanhar esse movimento. Isso determina uma agilidade que não é fácil, não é um exercício, não é um mecanismo simples. Então, eu acho que deu certo. Eu parabenizo o Chicão, né? Ainda que eu estou chegando agora, obviamente fica parecendo que eu não tenho nem lugar de fala para estar falando isso, mas, enfim, como uma pessoa de fora que está chegando, para mim é uma honra estar na Prefeitura, junto com vocês, junto com um grupo forte, político e tecnicamente habilitado, o que é muito, muito importante para uma capital que está precisando de ser reinventada. Então, parabenizar o Chicão, parabenizar o prefeito, obviamente, e eu vou terminar antes, olha que maravilha, e dizer para o CAL que o CAL é um parceiro fundamental nessa busca por soluções. Então, a proposta, né, parabenizar a presidência do CAL-RJ, a participação, obviamente, do CAL-BR, a presença da conselheira federal, e dizer que o CAL é muito importante nessa transversalidade também de buscar uma escuta com os profissionais da área para que a gente possa realmente aperfeiçoar os instrumentos que já existem e, eventualmente, até criar novos. Obrigado. Obrigado, Manuel. Como eu disse, Manuel foi conselheiro do CAL, é um arquiteto urbanista que tem aí uma história, uma tradição na área profissional, e dizer a você, Manuel, que você, estando à frente do IPP, você nos representa enquanto arquiteto urbanista do Rio de Janeiro. Tem que aqui para o final o nosso representante do BNDES, né, que é uma fala muito importante, que é o Osmar Lima. Vai falar um pouco sobre o projeto. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, né? É isso, já estou perdido no tempo, eu não sei direito. Boa tarde. Tá funcionando? Tá. Bom, primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui no CAL. Eu, ao contrário, acho que de 99% da sala, não sou arquiteto, então não me apedrejem, eu sou engenheiro. Mas eu tô aos pouquinhos chegando lá, né? Eu estou melhorando, né? Os arquitetos que me acompanharam estão vendo que eu estou melhorando, eu estou quase virando. Mas eu preciso contar um pouquinho como é que o BNDES, e aí é importante ressaltar, não é uma instituição que tem uma longa relação com o mundo da arquitetura, acho que isso é importante, né? A instituição, nós temos 15 arquitetos num quadro de 2.000 pessoas, tem concurso agora, né? Vai ter vaga para arquiteto. Isso eu posso dizer que eu briguei para ter mais vaga para arquiteto lá. E acho que tem uma trajetória interessante, porque eu sou de um time dentro do banco que é muito diferente dos times que todo mundo conhece de BNDES, né? Então, todo mundo está acostumado com o BNDES que financia projetos, né? Então, todo mundo vê no jornal, para o bem ou para o mal, a gente ou fazendo coisa muito legal ou apanhando muito porque fez alguma coisa que todo mundo não gosta. Mas tem um time dentro do banco que é um time de consultoria na prática, né? E é consultoria para os entes públicos. Então, como ajudar os entes públicos a fazerem projetos melhores nos diferentes setores da economia. Então, tem um time para ajudar a fazer projetos de rodovia, de saneamento, enfim, todos os projetos que vocês possam imaginar. Por quê? Porque a gente sabe que há uma deficiência muito grande, uma dificuldade muito grande nos entes públicos de manter quadros técnicos por muito tempo. A rotatividade política, há uma questão, enfim, de estrutura, enfim, tem todo tipo de questão. O banco é um banco de longo prazo, nossos times ficam lá por muito tempo, e a gente tem essa possibilidade de ajudar. Entendo essa possibilidade, o time montou essa equipe, vamos chamar assim, que é o time de estruturação de projetos, e vem atuando nos diferentes setores, e lá em 2019, 2020,
decidiu que chegou a hora do BNDES ajudar na questão dos ativos imobiliários, né? Então, foi esse primeiro debate dentro do banco. Vamos ou não vamos ajudar essa questão? Nunca fizemos isso, não temos expertise, como é que a gente vai montar, etc. Debatemos e chegamos à conclusão de que sim, a gente podia ajudar. A gente ia ter que construir uma expertise dentro de casa, mas que era possível construir. Esse desafio chegou para mim, né? Então eu tive que montar uma equipe dentro do banco para começar a lidar com a questão dos ativos imobiliários públicos. São muitos, né? Vocês podem imaginar. O João está aqui, vai poder falar só a realidade da SPU já é um mundo à parte, mas quando você entra nos estados, municípios, autarquias, etc., todo mundo tem muito mais ativo do que consegue gerenciar, e a situação vai só piorando ao longo do tempo, porque eles vão arrecadando mais e não conseguem fazer nada com isso. E aí, quando a gente montou esse time dentro do banco, a gente falou, olha, temos que começar por algum lugar, né? Então, vamos começar pela SPU, que seria talvez assim, somos governo federal, o problema maior é do governo federal, vamos nos aproximar. Quando a gente começou a olhar a base da SPU, tinha muita coisa no Rio de Janeiro, por razões óbvias já colocadas aqui. Historicamente, a gente foi capital, então toda a estrutura do governo federal estava aqui, e o governo federal foi embora, né? E nas palavras do nosso elegantérrimo, levou a chave dos imóveis, né? E os imóveis ficaram aqui, e não só o governo federal, né? Mas os governos estaduais. Então, assim, tem vários estados que têm prédios aqui no centro, ou lojas. E aí a gente falou, olha, nós somos um banco que tem sede formal em Brasília, mas que tem 95% do quadro aqui no Rio e um prédio aqui do outro lado da rua. Nós cobramos de todos os nossos financiados política de entorno, né? Então, quando a gente financia uma fábrica, você tem que investir no entorno, fazer melhorias, etc. O que a gente está fazendo pelo Rio de Janeiro? Né? Acho que foi esse o pitch que eu consegui levar dentro de casa. Ou consegui, em 2 minutos. E aí a gente falou, olha, vamos fazer alguma coisa pelo Rio, talvez o que a gente possa fazer pelo Rio é dar um olhar diferente para o centro. Naquilo que a gente poderia, que são os ativos imobiliários públicos. Né? A gente não consegue fazer nada com os ativos imobiliários privados. Né? Ele tem lá seus donos e a gente não consegue trabalhar esses imóveis. Mas os ativos públicos a gente consegue, de alguma forma, fazer ele se mexer. Eu vou cumprir o tempo. Não, a gente está dizendo o contrário. Vou deixar falar. Tá bom. Depois você disse que eu sou elegante. Não. Você não disse Eu não que o Cássio não quer falar mais. justo. Pode tudo. Depois você disse que eu sou elegante, agora a tarde é sua. Não está hoje. Então a gente falou, olha, vamos trabalhar os ativos imobiliários públicos. Mas, sendo um time que não tinha expertise da arquitetura e do urbanismo, a gente não sabia muito como. De verdade, a gente ficou debatendo assim, legal, a gente quer ajudar o centro, o que a gente pode fazer? Fomos bater na porta da prefeitura. E naquele momento, eu fui lá reiteradas vezes, ainda era o Fajardo como secretário, o Chicão já estava lá. E aí a gente batia na porta e falava assim, eu queria entender o que vocês têm no centro. Aí o Fajardo abria uma apresentação sobre um diagnóstico, não sei o que e tal, pô, muito maneiro e tal, não sei o que. Aí depois tinha a iniciativa do Porto, Maravilha e tal, não sei o que. Aí tinha a rua, não sei o que. Aí tinha isso, tinha isso aqui. Como a gente viu aqui, tinha um montão de iniciativas e aí eu como engenheiro, não sei o que, eu falei, pô, mas quando der tudo isso certo, funcionou, Porto Maravilha saiu, a rua, o Reviver, não sei o que, como vai ser o centro? Aí essa apresentação não tinha, essa foto não tinha. E aí eu brincava que no imobiliário, né, quando a gente olhava, a gente falava assim, toda vez que alguém vai vender um apartamento, o prédio não existe ainda, mas o apartamento decorado já existe, né? Aí você entra no decorado, depois vai ser tudo diferente, mas você se apaixona pelo decorado, assim, quero comprar aqui. Aí depois sobe o prédio, não sei o que, é tudo diferente que te venderam, enfim, mas você se apaixonou por aquilo. A gente falou, pô, a gente precisa fazer o decorado do centro, né? A gente precisa fazer essa visão do futuro do centro. Daí a gente conseguiu chegar ali numa fórmula, que pra gente, depois a gente traduziu no Masterplan, os arquitetos me bateram muito, esse conceito não está certo, tal. Olha, era a palavra que vendia bem, Masterplan, todo mundo meio que entendia e tal. E a gente falou, olha, vamos pegar um conjunto de ativos imobiliários públicos, dos mais diferentes entes, e vamos tentar responder a seguinte pergunta: como os ativos imobiliários públicos
podem catalisar uma visão de futuro do centro do Rio de Janeiro. Para responder essa pergunta, a gente tinha que fazer um monte de coisa, né? Primeiro a gente tinha que construir a visão de futuro, depois a gente tinha que analisar os imóveis, depois a gente tinha que linkar eles nessa visão de futuro. E aí a gente fez um processo de contratação, contratamos um belo time de consultores que nos apoiam nessa jornada de forma muito parceira, porque, enfim, fiquei esticando o contrato deles em todas as direções, porque eu contratei uma coisa e saí pedindo um monte de coisa diferente. Mas chegamos num produto muito legal. Convido a todos, né? A gente vai ter aqui uma apresentação sobre o Masterplan, sobre o produto, mas acho que mais importante, primeiro, aí sempre me perguntam, né? Mas quando vai acontecer? Está dando certo? Está acontecendo? A pura existência desse evento aqui significa que o Masterplan está começando a atingir os seus objetivos. Porque o objetivo dele não é cravar como o Rio de Janeiro será daqui a 30 anos, mas é criar algo tangível sobre o qual a gente pode discutir em cima. Então, existe um produto, uma visão de futuro do Rio, que vai agradar um monte de gente, vai desagradar um monte de gente, mas sobre a qual a gente consegue discutir e elaborar propostas e construir futuros. Isso tudo está público, 100% dos estudos feitos estão públicos, então se vocês googarem Masterplan, BNDES, Rio de Janeiro, vocês vão chegar já no site do banco com todos os estudos. São 6 produtos, um livrinho que eu já distribuí aqui, que é um livro mesmo, é só o anexo G do produto 6. Então a gente tem muita coisa, e certamente para vocês, arquitetos, tem muita diversão lá, porque tem muito trabalho muito legal, e o time foi muito competente em construir isso que a gente vai discutir aqui hoje. Muito obrigado, fico à disposição, o BNDES está aqui do outro lado da rua, quem quiser pegar meu contato, a gente trocar ideia, acho que o objetivo aqui é contribuir o máximo que a gente pode para a nossa cidade. Muito obrigado, Osmar. Muito obrigado aí pela explanação e também por essa interlocução com o Conselho. Eu queria agradecer aqui a presença, tem vários conselheiros e conselheiras aqui, eu queria agradecer muitíssimo a presença na pessoa da conselheira Dai. Queria agradecer a todos vocês pela participação. E vou passar para encerrar o nosso Abreu, que é o vice-presidente do CAL, e, na verdade, é o mentor desse evento. Ele é o responsável pela proposta desse evento, Patrícia. Nós discutimos isso em reunião no CAL, depois discutimos isso na Comissão de Planejamento Urbano Ambiental, e o Abreu, então, fez essa proposta, tivemos um contato com parte, né, da equipe que desenvolveu o trabalho. Então, eu queria agradecer aqui publicamente a ele pela iniciativa e passar a palavra para que ele encerre essa primeira etapa dos trabalhos. Obrigado, presidente. Eu gostaria só de complementar uma coisa que eu acho que é extremamente importante, que é exatamente esse espaço que a gente está abrindo. O CAL agora é isso, é um espaço aberto para discussão, para a participação de toda a sociedade, não só os arquitetos, urbanistas e arquitetas, como também os colegas engenheiros. São bem-vindos, porque a grande questão é que essa discussão, os técnicos, claro, que essa discussão transcende a questão acadêmica, ela transcende toda uma questão colocada como histórica, digamos assim. Nós vivemos não só o Rio de Janeiro, mas o Rio de Janeiro em especial, e a gente sente isso, vive um momento pós-pandemia que foi apenas um agravamento de todo um processo de deterioração que a gente foi vivenciando. Nós temos uma cidade, talvez Salvador, né, se equipare em termos de bens históricos, tombados, e cidade essa que o tombamento, infelizmente, como o próprio Chicão colocou, muitas vezes acaba sendo literal. Então, essa participação nossa do CAL é justamente para acender essa discussão, e o CAL se coloca aqui, e essa foi a minha luta, a minha discussão dentro do CAL, que eu levei a presidência exatamente esse pedido. Eu tive a oportunidade de participar de uma pequena parte do trabalho do Masterplan, e realmente foi bastante encantador participar disso como discussão, e como o próprio Osmar colocou, muitos poderão gostar muito, outros terão críticas, mas o mais importante é a gente abrir essa discussão, e eu faço também a seguinte colocação: nós estamos começando num relacionamento mais próximo, não só com
o BNDES, como também com a Prefeitura. Temos muita coisa a conversar, Chicão, não é pouco. E essa discussão relativa aos bens públicos, nós estamos aqui com o nosso colega do SPU, que vem colocar exatamente essa discussão também, dos bens públicos que serão objeto ou de retrofit, enfim, de reaproveitamento, de reuso, de tudo que se coloca como imperativo para a recuperação, o reuso, o reviver do centro do Rio. Será importantíssimo que a gente tenha esse espaço no CAL aberto a todos para essa participação. Então, mais uma vez, agradeço a presença de todos e me coloco à disposição como coordenador da CEPUA, daqui do CAL-RJ, e vice-presidente do CAL, a ter esse contato, essa manutenção de contato com o BNDES, com a Prefeitura, com o IPP, através do colega Manuel. Obrigado a todos. Bom, então está encerrada essa primeira etapa. Eu passo a palavra aqui para Marta, para a composição da próxima mesa. Obrigado.